poema que você fez em cima tem tudo a ver com o que eu vou falar para vocês aqui agora. Veio de Deus mesmo. Obrigado, viu? Foi muito jóia. E eu queria falar, continuando a falar sobre nossas redes virtuais, sobre nossas mídias sociais. A gente tem 1 milhão de amigos, né, nesses lugares. Facebook, o máximo de amigo que você consegue arrecadar ali é 5 mil. Quando passa 5.001, ele vai lá e dá um aviso para você assim: ah, você não tem tantos amigos assim. Verdade. Ele fala: você está usando o Facebook de uma maneira errada. Você não tem tantos amigos. Tinha um número 5.000. Mas a gente vai lá adicionando. Eu faço que nem o pastor Jorge falou. Quem me pedir para ser adicionado, eu nem olho. Eu vou lá e adiciono e vou juntando as pessoas. Né? Não vou ficar selecionando quem vai, quem não vai. O problema é que a minha timeline fica cheia de bagunça, né? Cheia de um monte de coisa que eu não quero. Mas aí você só vai apagando, vai apagando. Geralmente, às vezes, tem coisa boa ali. Mas 5.000 amigos numa rede social é meio estranho, né? Eu tenho um amigo que chama Marcos Botelho, filho do Jaziel. E ele fala assim, às vezes: eu troco 1.000 amigos do Facebook por um abraço. Porque às vezes o cara faz aniversário, você tem lá 300, parabéns, Deus te abençoe, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o vizinho dele foi lá e escreveu: parabéns, Marquinhos. Oh, vem aqui me dá um abraço, abre a porta, né? Toca aqui a campainha, vem aqui, me dá um abraço. Vai ficar fazendo virtualmente? A gente acaba se isolando virtualmente. Os adolescentes acabam se isolando no seu próprio quarto virtualmente. Virtualmente não, na real. Ele está no quarto lá. E eles acabam ficando sozinhos. E eles começam a preferir isso. Ontem, uma das perguntas que a gente teve ontem foi assim: como é que eu vou me envolver com adolescentes se ele só quer conversar via computador? E eles estão cada vez mais assim. Eles estão cada vez mais fechando a porta do quarto deles. E sabe lá Deus o que eles estão vendo ali. O ser humano é assim. O ser humano gosta de ficar sozinho. Isso está numa essência dele. Não na essência dele, porque ele não foi criado desse jeito. Mas está no que ele se transformou depois do pecado. A gente vive atrás de um avatar. A gente vive atrás de uma máscara. A gente vive atrás de um quadradinho com uma foto. Né? E eu pergunto para vocês, nós líderes, a gente sabe o que está acontecendo atrás de cada avatar dos nossos jovens e dos nossos adolescentes? Vocês sabem o que eles estão querendo esconder? Ou o que eles estão escondendo? Acontece, galera, que eles estão sozinhos. E o mundo está querendo cada vez mais viver cada um por si. Viver cada um isolado de si. No fundo, a gente está fazendo coisas para se isolar, para se esconder. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 2. Gênesis 2, 18. Gênesis 2,18 diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Depois formou a terra, todos os animais do campo, todas as aves do céu. O Senhor Deus trouxe o homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair em sono profundo. E enquanto este dormia,
tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Que a tua palavra seja viva nessa manhã para a gente. Que as tuas bênçãos sejam manifestadas aqui, Pai. E que o teu Espírito nos infle o coração. Pedimos pela tua palavra, Senhor Deus. Eu, em especial, peço que o Senhor me tire o orgulho. O orgulho de estar aqui na frente, o orgulho de ter sido convidado. E que eu seja um simples servo teu, uma ferramenta para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Gente, não é bom que o homem esteja só. Não devemos estar só. E a gente está só toda hora. A gente está só toda hora. Não foi assim que Deus criou a gente. De toda a sua criação, de todos os 6 dias que Deus estava fazendo todas as coisas, animais, céu, mar, luz, trevas, animais aquáticos, todo final do dia, Deus falava assim, e viu Deus que aquilo era bom. A única coisa que não era bom, que Deus tinha feito, a única coisa que ele virou e falou assim, não, isso aqui não ficou bom. Isso aqui não ficou legal. Sabe o que foi? Foi o fato do homem estar só. A única coisa que ele falou assim, não é bom, foi o fato do homem estar sozinho. Nem Deus é só, foi como eu falei ontem. Deus atua segundo o conselho da Trindade. O homem não deveria viver aquela vida para ele mesmo. O homem, não é bom que o homem gaste 100% do tempo com ele próprio. Não é bom que o homem se tranque no seu quarto sozinho e fique pensando que a vida é injusta e quem é o responsável pela sua infelicidade. Não é bom que o homem entre numa caverna e fique lá chorando, sozinho, pensando que ele tem o direito de ser feliz e que alguém enfiou o pé na jaca dele. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Deus percebeu isso. Depois de Adão ter dado nome para todo mundo. Devia ter todo mundo lá, macho, fêmea, macho, fêmea. Macho, fêmea. Ele olhava para ele e ele olhava para os animais. Rapaz, ninguém se identifica comigo aqui. Como é que eu vou viver 100% do tempo para mim mesmo? Então o homem adormece, Adão adormece, e Deus faz de Adão a mulher. Adão acorda, aquela felicidade de olhar uma mulher, de ver aquela beleza, falou, essa sim, Deus, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Agora eu achei alguém parceiro. Agora eu achei alguém para me identificar. Agora eu estou mais semelhante a Deus. Porque agora nós somos 2 e somos um. Vocês pararam para pensar? Se a gente fica falando Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Eva. E Eva só foi chamada de Eva depois que ela pecou, depois que eles foram expulsos do paraíso. Que o homem deu o nome para ela de Eva. Antes era Adão.
era homem e era mulher. Os dois eram um. Eles andavam nus e não sentiam vergonha. Eles não tinham segredos um com o outro. Eles não precisavam se esconder um do outro. Eles eram a imagem conforme Deus. Um, cara. Eles dois eram um. Homem e mulher eram Adão. Eva foi chamada depois, quando eles já estavam separados. É dessa união que Deus tem falado para a gente. É dessa união que Deus tem falado para a igreja. Vou explicar por quê. Porque a gente fez a escolha errada. Estava Adão e Eva... Estava Adão, homem e mulher, passeando no jardim. E eles receberam uma instrução de Deus. Qual foi a palavra? Qual foi a primeira frase, a primeira coisa que Deus falou para o homem? A coisa que desvirginou o ouvido do homem. Ele passou a ouvir Deus. Primeira palavra que Deus falou. Deus criou o homem e disse, mandou um tweet para ele. Assim, ó. Frutifica, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-vos. Frutifica. Foi que Deus falou para o homem. Vai, amigão, dá frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Como disse ontem o pastor Ricardo Costa. O problema de tudo isso é que logo em seguida, passeando pelo jardim, Adão, homem e mulher, eles encontraram a serpente. E o diabo, ao invés de falar frutifica, gere coisas, gere frutos, ele falou assim, amigão, cadê? Comei, tome para si o fruto, seja igual a Deus. Foi tudo na base do tweet ali, viu? Naquela época. Tocou ali o celularzinho da mulher. Comei. E sabe o que aconteceu? Nós escolhemos nós mesmos. A mulher viu que aquele fruto era agradável aos olhos, bom de comer, e ainda surgiu a possibilidade dela pensar que ela seria igual a Deus. A proposta enganosa do diabo, você será igual a Deus, estava muito boa. Estava muito boa. Aí sabe como é que devia ser essa história? Vou contar um caos. Estava lá Adão, homem e mulher, né? Muitos estudiosos ainda falam que no momento que a Eva comeu o fruto, Adão estava do lado dela. Que a Bíblia fala, ela virou-se e deu o fruto para Adão. Né? Então Adão estava do lado. Então estavam os dois lá, aí veio a serpente. Né? Gostaram do barulho da serpente? E falou assim, olha, o que vocês podem fazer aqui nesse jardim? A gente pode fazer tudo. É? E esse fruto aí? Não, esse não, a gente não pode comer porque Deus falou para a gente não comer. É porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Sabe o que Eva tinha que ter falado? Eva, a mulher que tinha que ter falado? Olha aqui da serpente, igual a Deus a gente já é. Porque nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Eu e o homem. Aí a serpente ia falar, mas vocês são ser conhecedores do bem e do mal. Dona serpente, conhecedor do bem e do mal a gente também já é. Só que é o seguinte, quem disse o bem e quem disse o mal para nós foi Deus. Qual que é o bem? A gente pode fazer o que a gente quiser aqui. A gente vai comer do fruto, vai cuidar do jardim. A gente
não precisa receber salário por nada, a gente está aqui, a gente trabalha, mas a gente está aqui, tudo que tem é nosso. Esse é o bem. Qual que é o mal? Não pode comer dessa árvore aqui. Ah, então vocês sabem o que é bem e o que é mal. Sabemos. Sabe qual é a diferença? A diferença é que antes deles comerem o fruto, quem dava a referência de bem e do mal era Deus. A partir do momento que eles comeram, a referência de bem e do mal ficou para nós. E agora que desgraça, porque agora todo mundo acha que está certo e todo mundo acha que o outro está errado. Nós, pastores, vocês, líderes de jovens, vocês já perceberam que às vezes a gente não luta pela verdade. A gente luta para saber quem é o melhor intérprete da verdade. Porque é uma confusão. Todo mundo fica, não, isso é bom, isso é ruim. Aí o outro vai falar, não, isso é ruim e isso é bom. A referência de bem e do mal ficou para a gente. Pelo amor de Deus, gente, vamos entregar de novo a referência de bem e do mal para Deus. E vamos ver o que Deus tem falado para a gente, o que é bom e o que é mal. Vamos tentar voltar ao que era antes, o estado original do homem. Porque esse pecado tem deixado a gente egoísta. A gente só pensa na gente. A gente só acha que a gente tem o que é certo, o que é bom. E a gente, como líder, às vezes impõe isso para um monte de jovenzinhos, cara. Um monte de jovenzinhos. Os nossos pais, os pais de vocês, que viveram aquele tempo horrível de um governo militar, de um governo que oprimia o povo, de um governo que torturava quem ia contra eles, de um governo que não deixava artistas se expressar. Os seus pais viveram nesse tempo. E a nossa igreja, definindo o que era bem e o que era mal, não quis se envolver sociopoliticamente com isso. Deixou a cargo dos católicos fazerem isso. Dos católicos se envolverem com a injustiça do povo. E a gente ficou ali isoladinho, quietinho, não era direita, não era esquerda, não vem mexer com a gente. Os nossos pais começaram a entender que aquela igreja era um refúgio para nós jovens. E a gente sempre ouvia a frase, filho meu tem que estar na igreja. Filho meu tem que estar dentro do templo. Filho meu tem que estar ali dentro, guardado naquela redominha ali. E sabe o que aconteceu com a nossa geração? A nossa geração foi crescendo, isolada do mundo e presa dentro da igreja. A gente não virava os bancos para fora, como eu acho que a igreja deve ser, com os bancos virados para lá. A gente se guardou. E sabe o que aconteceu? Muita gente, ao completar 18 anos, ao invés de se alistar na carreira militar, se alistou numa carreira de uma liberdade, de uma libertinagem absurda. E muitos dos nossos amigos, estou falando aqui com os mais velhos, vocês já têm alguns nomes vindo na tua cabeça, não quiseram mais saber de igreja, porque passaram a vida sendo reprimidos por ela. E agora a gente vai fazer isso com os nossos jovens de novo? Seremos nós que vamos dar a referência do bem para eles? Você tem que estar aqui, porque aqui é o lugar de bem e tal, não sei o quê. E o mundo correndo solto de fome lá fora, o sertão passando fome. Gente em São Paulo se envolvendo, se matando com crack. A gente passou a ser referência do bem e do mal. E a gente precisa entregar isso de volta para Deus. A gente precisa entregar isso de volta para Deus. A gente criou um sistema onde a gente fica se protegendo um do outro, onde a gente está cheio de segredo, onde nosso senso de injustiça, nosso senso de direito, às vezes nos leva a escolher até a maldade. A gente escolhe fazer mal para o nosso próximo, em prol do meu direito, em prol do que eu acho que é justiça. A gente olha para as pessoas como se elas tivessem obrigação de fazer o que eu acho que é bom. Porque agora eu quero viver para mim. Agora eu quero viver só. Agora eu quero a minha paz. Aliás, eu quero que vocês não me perturbem.
deixem sozinho, a gente está se autodestruindo. O pecado tem nos separado de Deus. O pecado está nos corrompendo. Corrompendo os valores originais dos desígnios de Deus, do que Deus fez para nós, do que Deus fez em nós. Sabe como chama isso, cara? Prostituição. Você está se vendendo em benefício próprio para receber alguma coisa. A gente está falando para Deus: Deus, deixa a gente só. Deixa a gente só. Mas isso não ficou assim, desse jeito. Isso não ficou desse jeito, graças a Deus. Aquele Adão, lá no começo, que não funcionou, que ouviu o diabo, enquanto Deus estava falando, frutifica, o diabo vai falar assim: não, come, tenha para você, guarde para você, fique com você, pense em você mesmo. Aquele Adão não rolou. Mas Deus prova o seu amor por nós, mandando o teu filho para morrer por nós, enquanto a gente ainda era pecador. Aleluia. Deus manda o seu melhor Adão. O seu melhor Adão. Deus se fez carne em Jesus Cristo. Como falei ontem, ele também foi tentado. Ele também estava lá no deserto com fome. E o diabo falou para ele: transforma essas pedras em pão. Isso é fácil para você. Isso é fácil. E ele não. Não era o seu propósito. Ele sabia qual era o seu propósito. Aliás, fome ali naqueles 40 dias de fome, Jesus não tinha fome de comida. Você lembra lá no poço com a mulher samaritana? Aonde foram os discípulos? Os discípulos foram comprar comida em outro lugar, enquanto ele estava lá com a mulher samaritana. Jesus estava com fome. Ele encontrou a mulher samaritana. Ele falou para a mulher samaritana daquela nova liturgia. Não é no templo, não é no monte que a gente vai adorar. A adoração está aqui dentro de você. O culto agora é você, porque Jesus Cristo mora dentro de você. Aquela mulher saiu pela cidade e foi contar tudo para a cidade inteira, do que Jesus tinha feito por ela. Quando os discípulos voltaram da cidade para Jesus, trouxeram comida para Jesus. E aquela comida, Jesus olhou e falou assim: amigos, meus amigos discípulos, eu já comi. Eu já me alimentei do que eu precisava. Jesus no deserto, ele não tinha fome de comida. Ele passou 40 dias sem contar para ninguém, sem encontrar com nenhuma pessoa, para contar o que Deus estava fazendo, para contar o seu reino. Ele tinha fome disso. Ele tinha fome de contar o reino, de mostrar a salvação. Jesus veio nos mostrar como viver. A gente tinha que viver priorizando os outros, manifestando o poder de Deus. Foi o que ele fez. Manifestou o poder de Deus para curar, para perdoar, para multiplicar, para dar a vida. Seus milagres veio mostrar para a gente, para o ser humano, que estado que a gente estava. Agora a gente manda doente para fora da cidade. Agora a gente apedreja quem não está diante das nossas regras, quem não está obedecendo às regras da gente. A gente separa os muito ricos. A gente não quer saber dos muito pobres. A gente está se separando. Samaritanos, gentios. Jesus veio mostrar para esse povo, cara, que se a gente viver priorizando os outros, Deus se manifesta. E você toca nas pessoas,
e elas podem se curar. Jesus veio mostrar isso para a gente. Jesus veio mostrar. Enquanto a gente olhar para Jesus e ver que Jesus teve uma vida totalmente dedicada ao outro, eu creio que a gente vai fazer as coisas do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Aí eu pergunto para você, líder, para você adolescente, para você membro, tem alguma coisa acontecendo na tua vida, na tua igreja, na tua comunidade, que você só explica por causa de Deus? Tem alguma coisa acontecendo na tua igreja que só é explicado por conta da manifestação divina? Ou a gente está nesse processo mecânico de fazer as coisas e não vê a mão de Deus nessas coisas? Ou a gente está nesse processo de fazer para receber alguma coisa para a gente, para receber algum salário, e isso já está bom para nós? Amigos, Deus tem que falar. Deus tem que falar através de você. Deus tem que falar em você. O que eu tenho orado na minha vida e para a vida da igreja é para um avivamento, cara. É para uma manifestação do Espírito Santo como a gente nunca viu. A gente precisa, cara. Essas redes sociais, essas coisas estão deixando a gente isolado. A gente acaba não vendo Deus, cara. A gente acaba não vendo Deus. Quanto do poder de Deus a gente está deixando de manifestar, porque a gente quer viver uma vida só para a gente, ou uma vida para receber salário. Quanto, gente? Sabe o que aconteceu? Esse Jesus, ele também adormeceu, que nem o primeiro Adão. Na verdade, ele morreu. E que parte do corpo de Adão, desse novo Adão, foi dado para se formar um outro corpo? Que parte, gente? O sangue. Por conta do sangue desse melhor Adão, Jesus Cristo, nós conseguimos construir um corpo, um povo santificado, que gera vida, que possibilita a purificação, um novo jeito de viver. Oh, queria que o cara estivesse aí para ouvir isso. Um novo jeito de viver, o jeito original, frutificando. Agora, em Cristo, que é a videira, nós somos os ramos e nós temos a possibilidade de frutificar de novo. Porém, ainda temos a tentação de, em vez de frutificar, comer. De, em vez de frutificar, comer. Agora a gente é livre. Livre do egoísmo, livre da ganância, livre da ambição pelo poder. Livre para viver junto, nos santificando. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Graças a Deus. Agora a gente vive dando a vida um pelo outro. Vivendo um pelo outro. Não vivendo só. Agora a gente não vive para alcançar a bênção. Muita gente vai na igreja só para querer bênção, né? Já viu? Ah, vou lá ser abençoado, ser abençoado. Não, gente. Abençoado você já foi. Abençoado você já está. Você quer bênção maior do que essa? Alguém morrer por você e te fazer de novo, fazer nascer de novo. Você tem que manifestar essa bênção, não é receber bênção. Você tem que manifestar, você tem que distribuir bênção. Você tem que fazer essa bênção que você recebeu gerar vida.
Tudo isso tem que gerar vida. Amigão, alguém fez algo por nós. Alguém fez algo por nós. Alguém fez algo por você. Deus fez por você. Deus enviou o seu Filho amado. Em 3 momentos você pode desfrutar dessa bênção. Deus enviou o seu Filho amado para substituir você na morte. Era para você morrer. Aliás, é o que eu falei, nós estamos nos autodestruindo por causa do pecado. Mas o amor de Cristo é tão grande que Ele envia o teu Filho. E esse Filho nos substitui na morte e nos salva da penalidade do pecado. O pecado já não tem mais penalização sobre você. Você não vai ser culpado mais pelo pecado. Deus enviou o seu Filho amado para nos substituir na vida. Sabe por quê? Porque agora Cristo vive em mim. Eu, você, juntos, somos o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Cristo vive em nós. Sabe o que isso significa? Que Ele está vivendo em mim e que eu sou salvo do domínio do pecado. O pecado já não domina mais sobre mim. Sabe o que é? Toda vez que eu peco, agora foi porque eu quis pecar. Já viu no Jornal Nacional? Aqueles caras que vai lá e mata 30 negros, chacina. Aí o repórter vai lá perguntar para ele, por que você fez isso? Tal. Não sei, foi alguma coisa aí que me fez. Tal. Eu acredito que a pessoa que não é salva, que a pessoa que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o pecado tem domínio sobre ele. E ele faz coisas que o diabo quer. Agora você, meu amigo, lavado pelo sangue de Jesus, graças a Deus, você não. O pecado não tem domínio por você. Toda vez que você pecou foi porque você quis. Pecado na vida do cristão é um acidente. Opa! Senhor Deus, voltei a pensar em mim de novo. Preciso voltar para o Senhor. Me perdoa, vamos continuar seguindo o caminho. Todo mundo fala que pecado é errar o alvo, né? O pecado é errar o alvo, o pecado é errar o alvo. Sabe o que eu acho que é a essência do pecado para mim? É priorizar-se. Toda vez que você se prioriza, toda vez que você deixa de fazer por um irmão para fazer para você, toda vez que você age com egoísmo, você está pecando. Pecado é priorizar-se. Não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para viver 100% do tempo para ele. O homem foi feito para viver pelo outro, para viver em união, para viver como Deus, Filho, Pai e Espírito Santo. São 3 em 1. Deus enviou seu Filho amado para me dar esperança na sua volta gloriosa. O dia que eu espero, Jesus, volta logo em nome de Jesus. Em teu nome, né? Falando com Jesus. Na sua volta gloriosa eu serei salvo da presença do pecado. O dia que nós ansiamos chegar. O dia gostoso. Então, meu amigo, Ele te substituiu na morte, da penalidade do pecado, te substituiu na vida, do domínio do pecado, e ainda te dá a esperança de um dia você viver sem a presença do pecado, do jeito original. Vamos ser gente como Deus gostaria que a gente fosse. Vamos ser humano do jeito que Deus gostaria que a gente fosse. E o meu desafio para você essa manhã é que faça algo também. 5.000 amigos, cara. E às vezes parece que a gente não tem um amigo real. E eu não estou falando aqui, vocês são tudo crente. Eu não estou falando aqui, você tem que adicionar Jesus. Você já adicionou Jesus na tua vida. Mas e o teu irmão que está do teu lado? Ele também é um amigo real. Ele também faz parte de um corpo só.
Ele também faz parte da tua vida. A tua vida também interessa para Ele. Nós somos um corpo. Eu nem conheço vocês, gente. Eu já me sinto à vontade aqui. Eu já me sinto amigo de vocês. Eu nunca vi vocês na vida. Vocês não acham que isso tem uma coisa muito mais do que só amizade? Vocês não acham que alguma coisa sobrenatural acontece no meio do corpo de Cristo? Nós não somos uma sociedade secreta, que nem maçonaria. A gente é aberto. A gente acolhe as pessoas. Sabe por que isso não acontece? Porque às vezes a gente pensa em nós mesmos. Porque às vezes o pecado atrapalha. Às vezes o pecado atrapalha. Por que tamanha judiação, gente? Sabe por quê? Sabe por quê, Marquinhos? Porque Deus falou pra gente: maldita é a terra por tua causa. Toda a criação geme, esperando a ressurreição. É por nossa causa, por isso que a gente tem que cuidar do planeta. Por isso que a gente tem que cuidar das pessoas. Por que tamanha judiação? Porque o pecado tem impedido a gente de fazer isso. O pecado impede você de levar uma vida santa, de santidade. Quanto tempo você está perdendo tentando viver assim para você mesmo? Porque uma das coisas que cristão não perde nada, né? Não perde salvação, não perde essas coisas. A única coisa que cristão perde é tempo. Tempo e alegria. Quanto tempo a gente está perdendo tentando viver para a gente mesmo? E quanto da alegria a gente está deixando de desfrutar na comunhão dos irmãos? E gente lá de fora que nem conhece o que é a igreja, gente. Pelo amor de Deus, vamos trazer esse povo para junto da gente, para o nosso corpo, e desfrutar dessa alegria todo mundo. E gente que passa fome. E gente que tem necessidade de você. O cara pode estar passando fome. Se você não tiver nada para dar para ele, e der um abraço nessa pessoa, já está muito bom para ele, né? Mas você que vive lá. Dá comida também, tá, gente? Que eu sei que vocês têm. Mas um abraço também é importante. O desafio para você é o seguinte: como é que você está, líder? Como é que você está, pastor? Está se priorizando? Está querendo um ministério bom para você ficar tranquilo e o pastor principal bater nas tuas costas e falar: ô, mas você é um ungido de Deus, e você ficar com aquele coração todo gostosinho? Hein? Aonde você está levando o que Deus te deu, o teu chamado? Está brigando com os irmãos por conta dos teus projetos? Está deixando gente de tocar aqui na frente porque ele é ruim pra caramba de tocar? Está mudando de igreja porque ela não tem a sua visão? Que visão, gente? Tem gente que muda de igreja lá, vai para Vinhedo e fica lá fazendo aquele tour de igreja, né? Eu vou procurar uma igreja que se encaixe comigo, tal, que faça, que me satisfaça, que eu me encaixe bem. Sabe o que eu falo para esse pessoal? Eu falo assim: ali na capela, tem um bar ali bem pobre, tem umas igrejas bem chinfrim. Tem lá um pastor, meia dúzia de gente, e um carinha com violãozinho, toca mal pra caramba. É ali que você tem que ir. Que você tem que chegar para o pastor e falar assim: pastor, o senhor é ruim mesmo, hein, pastor? Sua pregação está ruim, mas não tem nada não. Eu vou me juntar aqui com você, e eu vou orar com você, e a gente vai aqui ficar junto em oração, vamos se ajoelhar aqui, e em oração a gente vai melhorar isso tudo. Porque eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para receber nada. E esse tiozinho aí também que está tocando,
glória a Deus que ele está tocando. Mas a gente vai preservar a vida dele. Eu não tenho coragem de chegar para ele e falar assim, o senhor toca mal, o senhor não vai tocar mais. Pelo amor de Deus, gente, não vamos destruir as pessoas por conta das nossas regras, porque a gente acha que é bom e o que é ruim. Eu na minha profissão de pastor, profissão não, é sacanagem falar isso. No meu chamado de pastor, eu falei, então tá bom, agora eu sirvo a Deus. Aí você vai ler lá na Bíblia, Deus não é Deus para ser servido por mãos humanas. Ferrou. Então, saquei. Vou servir a Jesus, né? Aí Jesus também disse, ele não veio aqui para ser servido, mas para servir. Pronto, estamos desempregados. Todos os pastores, todos os líderes, né? Não serve a Deus, não serve a Jesus. Sabe o que Deus gosta, gente? Deus gosta de gente. A gente está aqui para servir as pessoas. A gente está aqui para mostrar para as pessoas que podemos viver como um corpo, unidos, ajustados, ligados. O que está te impedindo de fazer isso? Então chega uma hora que a gente tem que confessar os nossos pecados. Porque Ele é fiel e justo para perdoar. Ele é fiel a quê? A mim, a você? Ele é fiel ao sacrifício. Ele é fiel ao que Ele fez. A mandar o seu melhor Adão. E esse Adão não cair na tentação de se priorizar. Morrer por nós. E pelo seu sangue formar o corpo de Cristo. Santificado. Só que o versículo continua. E nos purificar de toda a injustiça. Amigo, confessa a Deus os teus pecados. Ele é fiel e justo para te perdoar. Já te perdoou. Mas Ele também consegue purificar você da injustiça. Mudar a sua cabeça. Colocar uma nova consciência em você. Colocar uma consciência de adorador. Colocar uma consciência de um cara que não se conforma com o presente século. De um cara que vai se sacrificar para deixar as coisas cotidianas. Abaixa a sua cabeça aí. E eu queria te desafiar, amigo. Não viva só. Ninguém consegue ser santo sozinho. Ninguém consegue ser santo sozinho.